Olá, alunos, tudo bem? Vamos para a gravação da prova de vocês. Então, vamos lá. Começando com... lembrando que essa prova, né, tem questões de literatura e questões específicas de ensino da língua portuguesa, que não foi bem aquilo que eu trabalhei, mas vou só comentar alguma coisinha para vocês. Meu foco aqui é em cima do português mesmo, né, e da interpretação de textos. A primeira questão, que é a questão 10, em cima deste texto, produção de textos, né, perguntava sobre um verdadeiro e falso sobre ele, né. Eu acho que fica muito óbvio os dois últimos itens, tá? Indo bem rápido, tá, pessoal, para não ficar cansativo também. Se nós lermos os itens de trás para frente, a produção de textos, sem precisar ler o texto, tá? É uma verdade geral isso. A produção de textos orais escritos pode ser considerada uma dicotomia, considerando-se as distinções guardadas entre si. Ora, a gente sabe muito bem que dicotomia é como se fosse assim uma separação que não há interação, entendeu? Então isso é falso em si. Não precisa nem ler o texto para saber, né, que não existe essa dicotomia. Existe uma complementaridade, né? E tanto a produção de textos escritos quanto a de textos orais podem ser ensinadas na escola, é óbvio, né? Então, de trás para frente é verdadeiro. Então, você já eliminaria a alternativa C e D. E se você entende que é falsa essa dicotomia, você já tem uma resposta com a alternativa B, né? E aí você vai olhar as outras, né, alternativas, né? E a primeira é verdadeira, é claro, essa questão da produção de textos escritos ambos, tanto orais quanto escritos, trabalham com a interação, etc. E concepção de linguagem apresentada no texto é a linguagem como comunicação. Se vocês se lembram da nossa última aula, nós lemos um texto que falava sobre isso. E eu dizia que essa concepção de linguagem comunicação, é uma concepção década de 70, década de 60. A gente até falou sobre isso, porque teve um texto. Não é uma concepção atual, entendeu? Então, ela é falsa. E também é falso dizer que enquanto a produção de textos escritos é considerada um processo, pois permite desde o planejamento até a revisão e a escrita, a produção de textos orais é constituída como um produto, pois não há tempo para se organizar aquilo que está sendo dito. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Isso aqui é muito errado. Então, assim, só olhando essa como errada, que é a terceira, né, também você ficaria entre B e D, entendeu? Então, se você cruza, né, acho que dá para perceber que a alternativa é B sem nenhum problema. A questão 11, tá? Ainda em cima do texto, também sem ler o texto, nascem da língua como fenômeno social. Os textos orais escritos, hoje se fala muito disso, exatamente. Nascem da língua como um fenômeno social. Perfeito. São decorrentes da interação de um propósito comunicativo, tá? Então, o que a gente tem aqui, tá? Com certeza ali, nós temos a 2 como correta também. Requerem contextualização. Tudo requer contextualização, né? Sem contexto não tem texto, né? A 4 é muito ruim, né? Por tudo aquilo que a gente falou da questão 10. São independentes do domínio discursivo. Ora, se dependem de contextualização, tá? Elas estão dependentes do domínio discursivo e consistem num processo dinâmico. Então, a alternativa correta vai ser exatamente aquela, tá, que vai colocar a D de dado, né? Certo? Acho que essas duas questões são só cansativas e longas, mas não são difíceis. E aí nós temos a questão 12, que fala de gramática pura. No item 1, pergunta se o que consideram a língua pode ser classificada como uma subordinada adjetiva explicativa, sem dúvida que sim. Você tem um pronome relativo, depois de vírgula, adjetiva explicativa, sem dúvida. E o em teorias não é complemento nominal, porque baseia-se em, é complemento verbal, preposicionado, objeto indireto. 1 errada, 2 errada. Desculpa, a 1 tá certa, que falou que é adjetiva explicativa. E a 3 diz que há 2 orações. De fato, eu tenho 2 verbos conjugados, que é o baseia-se e o consideram, ligados pelo que. Está correta 3. Está errada 4, porque uma forma de ação não é nem objeto, tá, direto nem indireto, e nem adjunto. É o quê? Predicativo do objeto, porque diz assim, ó, consideram, as teorias linguísticas consideram a língua um fenômeno social. Então, as teorias linguísticas dão uma qualidade ao objeto direto. É o caso clássico do predicativo do objeto, né? Então, estão corretas a 1 e a 3, alternativa B. Aí, a questão 13, super de boa também, acredito eu, né? Os textos não têm a mesma temática, né?
O texto 3 vive caindo esse texto em prova, tá? Só para avisar. Essa releitura, essa paródia, sei lá como queira chamar, do Guernica, do Pablo Picasso, né? Mas em termos de trânsito. Então aqui é trânsito, violência no trânsito. Aí a gente tem o Alto da Compadecida, que é o aipo da Compadecida. Este tempero vai levar você aos céus. E, obviamente, é uma outra temática. E a primeira, tá? O que os três têm em comum? A intertextualidade, né? Mas o tema é diferente, né? Então, a primeira é falsa. Sendo a primeira falsa, pessoal, você elimina B e E. Aí você olha e fala assim, a 1, 2 e 3 podem ser considerados textos multissemióticos, sem dúvida, né? Pois associam diferentes modos de comunicação simultaneamente para construir significado. Bom, todos eles têm linguagem verbal e não verbal, tem intertexto, com certeza é verdadeira. E os três apresentam o mesmo fenômeno textual. O que alia os três? O que alinhava os três textos é a intertextualidade, né? Certo. E não pertencem, o 1 e 3 não pertencem ao mesmo gênero discursivo. Por quê? Porque no último tem uma charge e no primeiro tem um quadrinho. Uma coisa importante que eu não tive oportunidade de falar no curso de vocês é a diferença de charge e quadrinho. Ambos têm algo em comum, porque eles mexem com verbal e não verbal. Mas não pertencem ao mesmo gênero discursivo, não. Tá? Alguns me questionaram sobre este item aqui, mas não é o caso. Tá? Então, notando que se você tivesse dúvidas, né? Se você pensasse ser do mesmo gênero a 1 e a 3, né? Seria um verdadeiro aqui, correto? Então seria VF, tá? Então nós teríamos F, VV. F, VV só tem uma alternativa, que é a alternativa D. Então se você está argumentando por F, V, VV, F, ou seja, falsa só a primeira e a última, tá? Aí você teria um problema de gabarito, você estaria pedindo anulação da questão, né? Então, há uma pequena margem de anulação em pensar de maneira mais global que o texto 1 e o 3 são textos verbal, o que usa a linguagem verbal e não verbal, mas isso não é gênero, né? Então, o texto 3 é uma charge. Charge e tirinha, quadrinho, não são os mesmos gêneros, entendeu? Aí é onde eu quero chegar. E muitas vezes as pessoas não sabem disso ou tem uma certa dificuldade de determinar quando eu tenho um, quando eu tenho outro, tá? Com certeza a charge é uma crítica social. A charge é um texto opinativo e de muita crítica social, ideológica, política, religiosa, enfim, né? Já o quadrinho não necessariamente, né? E para finalizar, é óbvio que está errado, né? A última, porque diz que os textos pertencem ao círculo do mesmo domínio discursivo. E aí, claramente, o cartaz, tá, ali, ele é um texto que se diferencia bem fortemente dos outros dois, né? Então, ficamos com a alternativa D, tá? Bom, aí há uma questão 14 de ortografia, né, meu povo? Então, vamos para ortografia. Enxergar é com X, chuchu é com CH, chilique tá certo, pichar, tá, é com CH, e digladiar, que é brigar entre si, tá correto? E é empecilho e supérfluo. Então, só tem duas alternativas corretas, que é a alternativa 3 e a alternativa 5, tá? As demais eu coloquei o amarelo, vocês estão vendo aí? Vocês estão passando a prova, né? Vocês estão vendo aí, né? Bom, aí a questão 15. A questão 15, entrei com anulação, tá? Alguns alunos também, mais de um aluno, me mandaram argumentações em particular, para entender que os últimos dois itens são verdadeiros. Gente, é o seguinte, eu concordo plenamente para anulação dessa questão, porque a atividade, tá? A atividade, eles estão colocando qual a alternativa, nem sei qual que eles colocaram, é a B? É a B, né? Me parece. Bom, a falsa é só a primeira, tá? Que diz que, considerando o elemento gerador de humor, o texto da atividade seria adequado para trabalhar os processos de formação de palavras no estudo dos prefixos? Não, só isso, né? Óbvio que não. Então, a primeira é falsa inequivocamente. Agora, a atividade A consiste em uma prática de compreensão de leitura? Atividade A, tá? Atividade A, qual é? No que consiste a situação apresentada na tirinha? Sim, verdadeira. A atividade C consiste em uma prática de análise linguística? Atividade C, qual é, pessoal? Circule os substantivos e em seguida classifique-os. É óbvio que é. É óbvio que é. E que é uma análise linguística, né?
certo? Então, alguns colegas, né, alunos que são colegas também, entraram com argumentação usando vários autores, né, vários pontos de referência. Com certeza tá? De Martinet, passando por análise do discurso, vai para o estruturalismo, vai para a gerativa, não importa para onde você olhe, tá? Para a sociolinguística, a sintaxe, uma gramática normativa ou uma gramática funcional, é uma análise linguística, sem dúvida. E a pergunta é que a atividade como um todo pode ser considerada como uma atividade gramática tradicional, pois trabalha com a metalinguagem, e também dá. Porque marque os verbos empregados no texto e indique em qual pessoa, modo e tempo verbal estão conjugados. Assim, circule os substantivos. E perguntando sobre o que há em comum em sobremesa ariano e vegetariano, é a questão dos sufixos. E no que consiste a situação apresentada na tirinha, por mais que tenha um raciocínio interpretativo, lida com a gramática também, porque vai falar exatamente sobre os prefixos e sufixos, principalmente os sufixos, não é? Portanto, todas elas requerem, tá, uma atividade de gramática, certo? E não há nenhum problema em falar que a gramática é tradicional no sentido de entender essa atividade como uma atividade que requer regras da norma, né? Talvez você pudesse pensar a última como falsa, no sentido que quando o item, a primeira atividade, a segunda atividade, elas não tratam só da gramática tradicional, tratam de interpretação e o uso de neologismos como o sobremesa ariano, entende? E o sobremesa ariano é uma brincadeira, é um neologismo, né? Uma palavra inventada, cria essa questão da criatividade, que pode parecer não ser de gramática tradicional, mas em nenhum momento a gramática tradicional ela vai contra o neologismo, ela se utiliza do neologismo. Então poderia ser a alternativa D, por exemplo, tá? O que eu quero dizer, essa questão ela possui interpretações, então ela está ambígua, ela está induzindo o candidato ao erro, ok? Bom, aí a questão 16 é um clássico para quem assistiu aulão e a última aula, eu falei que ia cair a diamésica e caiu a diamésica, que é uma variação que pouco se fala, vocês lembram disso? Então vamos lá, o mineirês é a variação diatópica. Ali na dor começa no mucumbu, vai subindo até os meios das pedras, aí eu tenho aqui uma variação claramente, que é aquele linha tênue entre a diastrática e a diafásica, não é isso? E aí eu tenho a diacrônica, que é a última, e também uma diafásica e diastrática no texto 3. O que eles estão perguntando? Em as variações sociolinguísticas apresentadas nos textos são decorrentes de fatores linguísticos? Não, fatores sociais, fatores culturais, fatores identitários, fatores, inclusive, históricos, né? Nada a ver, né? A 1 é muito ruim. A 2, o texto 1 apresenta um tipo de variação chamada de diastrática. Não, a 1 é claramente diatópica, é aquela mais fácil de você perceber, porque o oncotor é o mineirinho falando, né? É o mineirinho. Então, é um tipo de linguagem do caboclo, do interior, né? Então, é uma questão geográfica, né? E não diastrática. A 3, o texto 2 apresenta um tipo de variação sociolinguística classificada como diamésica. Lembrando, o que é diamésica, gente? É a variação entre a linguagem falada e escrita, né? No texto 2 não há essa questão da língua falada e escrita, não, tá? E o texto... aí a próxima, texto 3 exemplifica a chamada diacrônica. Não, o texto 3 não, o 4. O texto 3 poderia ter a dúvida quanto à diafásica e a diastrática, né? Eu sempre digo que há uma linha tênue. A banca foi muito esperta em não colocou diacrônica, que é obviamente errada. E aí a última é a diacrônica, sem dúvida. Então, assim, só a 5 está certa, a alternativa A, inequívoca, um assunto que a gente já esperaria que fosse cair. Bom, questão 17, é interessante falar sobre gêneros, né? E aí eu acho que completar a lacuna é legal. E quando a gente pensa em poema curto, né? Poema curto é haikai, né? Sem rima e tal. Frequência, eu não trabalhei isso em sala, até porque a gente teve poucas aulas, e esse é um assunto mais da área, inclusive da literatura, não minha, tá? Que é exatamente isso, é quando você tem aquele texto, aquele capítulo, aquela parte de obra que cria, né, embasamento para o grande clímax, né? São aquelas ações secundárias, são personagens secundários que vão dando suporte à ação principal
uma situação tradicional em que o começo ele é preparação para um clímax, é bem a estrutura tradicional da narrativa, né? Certo? E epístola é carta, né? Então, o gênero que consiste em lidar com, ou fazer ou analisar, né, as correspondências entre pessoas, chamamos de epistolografia ou epistolologia, tá? Certo? Então, alternativa B. É uma questão de literatura, né? Porque a questão do que é um haikai, a frequência, seria uma pergunta da literatura, mas que a gente pode responder aqui. A próxima tem um poema do Manuel de Barros, no que nos diz respeito, tá? Esse poema fala, tá? Sobre alguns tópicos, eu não vou entrar no mérito que é literatura, tá? Mas no final tem algo que escapa da literatura, que é a minha parte, que é gramática, que é exatamente o final ali, que é o item 4 e o item 5. Não são versos o que são versos decassílabos, né? Com 10 sílabas. A sílaba poética, ela é um pouco diferente da sílaba tradicional, né? Você junta vogais, então você vai encher os vazios. Você vai em é uma sílaba poética. Aquele N não é N, é a vogal nasal. Vai encher, tá? A quarta sílaba poética. Encher os vazios. Você não conta a última sílaba quando a última sílaba é átona. Então, nós temos aqui, no caso, né, 7 sílabas, tá? Septassílabos. Já em com suas peraltagens, seriam 5 sílabas. E aí você tem você vai carregar água na peneira a vida toda, meu Deus. Então, claro que este é um poema moderno. E sendo um poema moderno, ele é muito variável quanto à questão silábica. É só você bater o olho e ver o tamanho do verso, foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela, e a frase de baixo, que é o menino fazia prodígios, né? Então, é típico de um poeta modernista, moderno, contemporâneo, Manuel de Barros, recente, e que não está preocupado com rima, né? E a 5 diz, o texto apresenta paralelismo sintático no que diz respeito às menções indiretas às falas da mãe. Há 2 momentos com menção indireta. Lá, eu marquei umas bolinhas em azul. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O mesmo que. Então, eu tenho um paralelismo quando a mãe disse que é a fala da mãe de forma indireta. E lá embaixo, a mãe falou, 2 pontos. Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar. Você vai encher. Então, você. Também paralelismo lá embaixo, tá? Então, a gente tem a última correta. Se a 4 está errada e a 5 está certa, tá? Note que o gabarito só pode ser a E. Mesmo sem eu ter lido as outras, né? Tá? Bem, agora a gente vai para uma questão 19 enorme. Morri de dó de vocês. Meu Deus, que loucura isso aqui. Que eu vou deixar o resultado aqui, é puramente técnico aqui, né? De ensino de língua, tá? Só morri de dó de vocês, mas eu cheguei a ler. Acho que você conseguiu, não teve nenhuma dúvida. Conversando só é a prova cansativa, né? Às vezes você erra por bobeira. Mas a alternativa D realmente é a melhor opção. E chegamos aqui às funções da linguagem na questão 20. Também, alguns gêneros, né? Como diário, você pode ficar em dúvida se é narrativa, se é função poética, se é o que seja. Mas você não pode errar reportagem, verbete de gramática, notícia, poema, verbete de dicionário, porque são bem óbvios, né? E anúncio publicitário. Então eu coloquei aqui. Reportagem é função denotativa, já é um. Um verbete de gramática e verbete de gramática de dicionário é metalinguística. Notícia é denotativa, né? Ou função referencial, também chamada assim. O anúncio publicitário é conativa. Poema é poética. Então, você vai desempatando, né? E vai acabar ficando com a E. Não é isso? Muito bem. Aí nós vamos para a questão 21, que tem a ver com a teoria linguística, né? A área de linguística mesmo. E bem tranquilo, acredito eu, né? Que você pode começar pela gramática tradicional, que é a linguagem como expressão do pensamento, um para um, né? Sem interferências, etc. Uma coisa assim maravilhosa, né? Então, isso é o que a gramática tradicional imagina. Linguagem como forma de interação, que é exatamente uma visão bem mais moderna, né? É a linguística da enunciação. E a linguagem como comunicação e expressão é aquela visão que eu falei para vocês da década de 50, 60, 70, né? Que até já caiu na primeira questão, lembra? A questão 10.
da linguagem como comunicação e expressão. A linguagem como comunicação e expressão já é uma, aspas, evolução, né, de um raciocínio, de uma linguagem apenas como expressão do pensamento, como a gramática tradicional, né, enfatiza. Então, são concepções diferentes que coexistem na atualidade, mas que têm seus lugares históricos aí. Então, alternativa D. Aí a questão 32, a gente volta para a gramática, as aulas de pronomes e coesão. Quem lembra de uma aula de pronome e coesão, lembra que tem aquela tabelinha do hipônimo, hiperônimo, retomada por sinônimo, por perífrase, etc. É aqui eles colocaram anáfora, retomada por elipse, substituição pronominal por sinônimos ou quase sinônimos, hiperonímia, eponímia. Bom, o ela é retomada por pronome. O compreensivo é retomado por compreensão, então por sinônimo ou por substituição nominal. Atividades de leitura, tá? É um termo genérico que vai ser especificado com contação de histórias, então é retomado por um hipônimo. Contação de histórias é menor do que atividades de leitura. Na próxima, eu tenho uma elipse, né? A educação é a base de um futuro promissor, a educação garante que nós tenhamos oportunidades. Há dois sujeitos ocultos aqui, elipse, né? E, por fim, romances, novelas, contos e poemas são específicos. Aí eu generalizo com os gêneros textuais. Então, é o hiperônimo aqui. Então, alternativa B de bola. Tranquilo? Bom, aí a questão 23, voltamos para uma questão de preconceito linguístico, não é isso? Não, desculpa, não, preconceito não, de letramento, multiplicidade cultural, etc., também da área técnica, vou pular, tá? Vai ser a alternativa D, eu li, acredito que vocês também verifiquem que está tranquilo, né? Dizer que a pedagogia dos multiletramentos não é compatível com a sala de aula é um absurdo, né? No item 3, por exemplo, né? Então, acho que nem precisaria ler o texto para ver quão ruim é esta alternativa 3, portanto, só pode ser D de dado. A questão seguinte, a questão 24, há 3 alunos erraram essa aqui, e eu falei, olha, tenta, porque a resposta, tá? A resposta diz que a 1 é verdadeira e que a 2 é uma proposição falsa. Então, alguns marcaram situações diferentes. Esse tipo de questão, ela dá uma margem de você tentar questionar. Exemplo, todos esses alunos concordaram que a asserção 1 está correta. Aí a banca também. Então, você tem que centrar fogo no item 2, dizer que a 2 é falsa. Note, ela é falsa. O problema não é o por isso, entendeu, gente? Então, muito cuidado aqui, tá? A explicação, por isso, tararã. Então, essa conclusão, ela parte da premissa anterior? Não, né? Eu concordo com o gabarito da banca, deixa eu só avisar. Porque ela não parte da premissa anterior. Entende onde eu quero chegar? Né? Mas há uma margem para vocês discutirem, porque se você for pensar isoladamente o item 2 como verdadeiro, ele é. A questão é a jogada entre, será que é ou não é justificativa para? Note que na alternativa D, que eles marcaram como correta, tá? Eles não estão dizendo se é uma justificativa ou não. Né? Então, vocês conseguem entrar com algum tipo de, caso queiram, caso não tenham marcado o gabarito da banca. Tá? Então, eles teriam que ter as alternativas parelhas, todas elas com justificativa ou sem, para não induzir o candidato ao erro. Então, o que eu acho é esse tipo de questão em que eles colocam, e a banca gosta do por isso, porque é sempre um texto por causa de outro texto. Às vezes as informações de forma isoladas, elas são corretas, mas uma não é causa da outra, uma não é consequência da outra, uma não, né, implica a outra, né? E aí isso é que vocês vão ter que questionar, tá? Certo? Então, tentem cada um fazer do seu jeito, né? Eu acho que se você argumentar bem, eles podem até anular, não trocar gabarito. Eu acho que aqui é mais uma questão de anulação, tá? Certo? Ou pedir para você ir para a alternativa que você marcou. Agora, se você achou que a 1 é falsa, aí você tem um problema, porque ela não depende de um texto anterior, entendeu? Então, aí a 1, você só tem um viés de recurso se o teu problema for na segunda asserção. A segunda asserção em si, ela é verdadeira? Ok. Em tese, isso ocorre no mundo? Ocorre. Mas isso é uma consequência da asserção anterior? Sim ou não?
E como não está claro na alternativa que eles colocaram, você pode aí entrar com justificativa. Agora, se você nem acertou a 1, aí não adianta, entendeu? É onde eu queria chegar, acho que agora eu me fiz claro. Bom, agora a questão seguinte, a questão 25, também de completar a lacuna, tá? Ela trabalha de novo com gêneros textuais. Você lembram que eu falei sobre isso? Caiu bem parecido com o que a gente falou na nossa última aula, dos critérios para você estabelecer gêneros e tipologias. Quais são os critérios, né? Nós tínhamos de critérios. Quais são os critérios? Por exemplo, o critério temático, eles chamam de dimensão, né? Há 3 dimensões para você classificar os gêneros. A dimensão temática, ou seja, o assunto. A dimensão estilística, que abrange desde a parte linguística, as escolhas vocabulárias e estilísticas que você faz no texto, de gramática. E a estruturação, né? A composicional. Eu cheguei a comentar sobre isso na aula última, né? Então, a ordem é essa aqui que eles colocaram, que é a alternativa C, tá? Sem dúvida nenhuma. A questão 26 eu achei uma fofa. Eu ri muito aqui, principalmente com o último ali, do mal. Tadinho do lobo, morri de dó do lobo ali. O mal com L. Bem legal, gente. Gostei, já vai aqui até para as minhas aulas. Bem simples, né? Para quem assistiu a aula 2 do curso, né? Polissemia, paronímia e homofonia. Eles não estão dizendo se é homófona, homógrafa, homófona, né? Ou perfeita. Mas é mal, homônima, homófona, né? Então é parônimo, né? Porque aqui você está falando em cavaleiro e cavalheiro. Depois a polissemia em torno da palavra casco. E depois a homonímia imperfeita ou parcial do mal com L e mal com U. Tranquila, né? Alternativa A. A 27, seguinte, gente. Eu entrei com recurso. O Bechara, ele autoriza esse gabarito, porque ele não distingue a colocação do hífen com substantivos compostos de adjetivos compostos. Mas o Celso Cunha, o Lindley Sintra, e depois eu até vi que o Celso Pedro Luft, que é um gramático aqui do Rio Grande do Sul, entendem que são casos diferentes. O verde e amarelo é um adjetivo composto cor. É um item, você entra na gramática, são itens distintos. E banho-maria e porta-retrato, aí sim, o hífen pela mesma regra. Então, vamos ver o que eles vão, né? Esse aqui eu mandei para vocês o recurso com o Celso Cunha e Lindley Sintra, que é uma gramática muito conhecida, respeitada, né? E o Celso Pedro Luft já mais regional. Mas o Bechara, viu, meu povo? O Bechara coloca uma regra só, entendeu? Então, eu argumentei, vocês, né, aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, caso você não tenha colocado a alternativa C, né? E aí, de novo, é para anular, porque não há uma outra possibilidade, tá? Veja que a mesma coisa aconteceria com a alternativa A, é onde eu quero chegar. A alternativa A, em luso brasileiro e verde claro são adjetivos, e amor perfeito é um substantivo. As regras da hifenização são as mesmas. Ah, mas a regra do luso ali, de adjetivo pátrio, não, faz parte do adjetivo, entendeu? Então, assim, ora, tá? A partir da mesma regra, digo mais, tá? Eles querem aqui, está a partir, a única que realmente não é a partir da mesma regra é D e E, porque arco da velha, mais perfeito e bico de papagaio, nós temos também substantivos compostos, mas não há mais o hífen em alguns casos, entendeu? Mas independente do hífen, também são substantivos. Mas quando a gente entra com recurso, não adianta jogar para várias frentes. É pegar uma frente e argumentar bem em cima dela. Eu argumentei em cima da alternativa C, claramente não é a mesma regra verde e amarelo das demais. Vamos ver se vai colar, tá bom? 28. A 28 é um clássico acho que todo mundo acertou aqui, acho eu. Bom, feiura é o item 7, né? Não se acentuam paroxítonas formadas com ditongo, tá? Uma vogal I U isolada antecedida de ditongo, né? Certo? E aí, heróico, não se acentuam mais as paroxítonas com ditongo aberto em O e E. E tá certo porque diz que não se acentuam, né? A 7 está errada porque diz que acentuam. De trás para frente, então, né? Nós temos aí quais corretas, né? A 4 está correta, mas... a 6 está correta, mas a 7 não. Subindo, né? Está errada também. Está errada também a 4 e a 3.
né? Essa aqui tá bem fácil, acredito, ficou a alternativa C, tá? As duas últimas regras que eu achei mais perigosas são regras de exceção, né? E perderam esses acentos, né? É aqui bem reforma ortográfica aqui, bom? Bom, agora a questão 29. Claro, né, gente? Sabíamos que caiu figuras e caiu a litote e tudo mais. Casa Branca, tá? É realmente uma metonímia. E eu falei disso pra vocês, que uma das metonímias mais óbvias é... O que é, gente? É assim, Washington tá conversando com Pequim, o Planalto tá falando alguma coisa, né? Dei esse exemplo. O rei do pop é uma perífrase, uma antonomásia, e não litote. Mar, quando você usa uma interjeição, isso é o quê? É apóstrofe, certinho. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a esperança, é uma gradação e não uma elipse. Rabugento e mal-humorado ele tá invertido, isso é um hipérbato, que também há hipérbato na próxima, nos planos para o final de semana eu já tinha feito. Se tivesse os já tinha feito, aí seria o objeto direto pleonástico, né? E aí, o ronco do trovão ressoava no horizonte, gente, dá até margem para entrar com recurso aqui, mas é muito tênue, tá? A assonância é a repetição de vogais iguais, como o Cruz de Souza, né? Com a tara que ele tinha pela letra A. Aqui eu consigo enxergar o oi, entendeu? O ronco do trovão ressoava, entendeu? Muito oi. Mas também vejo o ronco do trovão ressoava muito R. Eu acho que a literação é mais representativa do trovão. O trovão ele é representado pelo né? Pelo R, não pelo O, né? Então, aqui é dúbio, tá? É dúbio. É que o gabarito já está formado. Se você deixasse em branco, você já sabe que o gabarito é a alternativa A, entendeu? A última é policíndeto inequivocamente. Portanto, por mais que aqui você tente, tá, marcar como verdadeira, você não tem um gabarito, né, confiável aqui, tá bom? E é muito tênue, tá? É mais obviamente, né, perceptível o R da literação, tá? Do ronco do trovão ressoava no horizonte. Tem 3 tipos de R aqui. Do que a assonância. Talvez até uma paronomásia. O que é paronomásia? Não é nem vogal nem consoante, é o barulho. Tá? Eu berro pelo teu erro, pelo desterro, berro pelo teu erro, pelo desterro, lá uma música do Caetano. Tem os R's e tem os E's, entendeu? Aqui talvez nem seja a literação, nem a assonância, mas a paronomásia. Pega ali a nossa aula 9, que eu comento sobre isso, tem exemplo de aliteração, paronomásia e assonância. Então, eu não acho que aqui seja passível de recurso, né? Então, não coloquei como recurso. Mas este item é o item mais preocupante. A questão 30 é sobre crase. Adorei essa questão, muito didática, né? As crases facultativas são 3, né? Diante de possessivo feminino, que é o que ele coloca no item 1. Diante de nome próprio feminino, que ele coloca na 5. E depois a preposição até, quando indica deslocamento, que não tem aqui na alternativa, mas tudo bem. Quando o topônimo, ou seja, nome de lugar, tipo, gosto da Bahia, vou à Bahia, crase terá, né? Então, a crase é obrigatória quando o topônimo, lugar, é feminino e tem um artigo, né? E a crase é proibida, tá? Sem dúvida, quando casa, terra e distância, essas 3 palavras, casa, terra e distância, não estiverem especificadas, né? Por outro lado, casa, terra e distância, a crase é obrigatória, nos contextos ali de regência, quando estão especificados, né? Certo? Portanto, então, tranquilo, gabarito alternativa D. Questão 31 é uma questão de regência, é isso? Deixa eu ver se é essa de regência. Verbo aspirar, aspirar no sentido de cheirar e aspirar o ar fresco, está correto. O verbo assistir, no sentido de ver, tem que ter preposição a e não tem, assistem em um bairro. Não, eu assisti no sentido de morar, tem preposição em, tá certo. O verbo preferir é preferir doce a salgado, tá errado do que. Obedecer é às regras, falta uma crase, porque o verbo obedecer é transitivo indireto. O verbo visar é o contrato, porque o verbo visar no sentido de assinar não tem preposição. Ele sempre visou a excelência, aí tudo bem, porque você tem o almejar, desejar, né? E aí tem que ter a crase, porque tem preposição a. Então, a 1, 2 e a 6, a 1, 2 e 6 estão corretas, ok?
Questão 32, tá? É uma questão também de fonética. Bem legal, gostei. Leite, réu, circuito e papel possuem ditongos, entendendo que em papel aquele L é um U, né? Mão, muito, tem, mãe, do ponto de vista fonético, todos têm nasalização e ditongos decrescentes. Farmácia, quase, tenue, sério, são ditongos orais crescentes. Ah, mas não podia ser hiato? Bom, seguinte, como eu já falei para vocês, poderia ser em sério e em farmácia, mas não em tênue e nem em quase, né? Então são todos ditongos orais crescentes. Quando e pinguim apresentam ditongos nasais decrescentes? Bom, se nós pensarmos no conjunto completo da obra, nós temos tritongos. Mas o que é um tritongo? Tritongos são dois ditongos que compartilham a mesma vogal. Então, em quando, né? O que nós temos é um ditongo crescente, que inicia o quan, e depois um decrescente. Em pinguim, a mesma coisa. Portanto, não está errado não, tá? Só é o item mais sutil aqui. Né? Note que a banca foi esperta, não tem a alternativa 1, 2, 3. Né? A questão 33, ela é sobre um erro de português, né? Não há dúvida de que, né? Então, podemos afirmar que há um desvio de concordância? Não, esse desvio é de regência, que chamamos de queísmo, quando você tira o D, e chamamos de dequeísmo quando você coloca em exagero o D. Como aqui é de retirada do D, é um problema de queísmo. Então, as alternativas 2 e 3 estão corretas nessa alternativa. A questão 34, que é um poema, tá, do Paulo Leminski, é uma questão de literatura para o professor Sérgio resolver, né? Mas é do Leminski, ok? A questão 35, também de literatura, tá? Tá ali a obra da Anne Green Gables, né? A questão 36 é sobre transtorno do déficit de atenção, e realmente não é minha praia. Eu li e achei que eu acertei, então se eu acertei, vocês que estão estudando mais devem ter acertado também, tranquilo. A questão 37 também da área de educação, tá? Só um está correta. A questão 38 sobre TEA, né? Sobre o transtorno do espectro autista, também não é da minha praia, espero que vocês tenham acertado sendo a alternativa E. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem na prova. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abração a todos.